Na semana passada, o governo federal anunciou aos trabalhadores que eles vão poder sacar parte do FGTS das contas ativas e também inativas a partir de setembro. E para tirar essas dúvidas de como vai ser ou como serão esses saques, né? Se vale a pena, o que muda ou não para o trabalhador, nós convidamos aqui o economista Gabriel Ivo e também o advogado trabalhista Márcio Marçal para esse MG Responde, um MG Responde que você, inclusive, está nos assistindo agora, pode participar, o telefone está aparecendo aqui na tela. Ó. Os telefones do nosso WhatsApp, 99912-2267 e também pode ligar aqui direto para a nossa redação, se você não tiver aí o WhatsApp, e passar sua pergunta pelo telefone 3218-3454. Sejam bem-vindos, primeiramente, Dr. Márcio e também Gabriel. Obrigado. Aqui é o nosso MG Responde. Um tema que, como nós estávamos conversando ali, muito recorrente, muito atual e que, de fato, muitas pessoas estão com dúvidas, né? Eu já recebi aqui a primeira pergunta e eu acho que ela é mais direcionada aqui ao Dr. Márcio. O Felipe do bairro São Jorge, ele pergunta aqui, neste caso, eu até acho que a gente já consegue, qual será a data de liberação do FGTS? Nós já temos, é setembro. Isso. É isso, a partir de setembro, né? Sim, é importante lembrar que são várias ainda as modalidades de saque, né? A modalidade, talvez a qual ele esteja se reportando, que é a modalidade saque aniversário, que é aquela que vai possibilitar o trabalhador a sacar parte do seu saldo de FGTS no seu mês de aniversário, ela começa a efetivamente entrar na prática o ano que vem. A partir pode fazer a opção, né, esse semestre, os próximos meses, e a partir do começo do ano que vem ele pode começar a fazer esses saques mediante a tabela prevista na medida provisória. O Wilson, do bairro Vida Nova, em Uberlândia, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber quem pode fazer o saque do FGTS e se tem data específica de acordo com o calendário do aniversário, doutor. Acho que essa ainda é direcionada para você. A modalidade saque aniversário, como eu falei, ela vai se dar observando as datas de nascimento, né, as datas de aniversário do trabalhador. Importante lembrar que ele pode fazer essa opção a partir agora dos próximos meses e a qualquer momento, em momento futuro, ele pode fazer essa opção, né? E também essa medida provisória, ela traz uma tabela de ajuste, né, no seguinte sentido. Quem fizer aniversário, estava até comentando aqui com o Dr. Gabriel, no primeiro semestre do ano que vem, então janeiro, fevereiro até o meio do ano, há uma progressão nesse saque. Então, se eu faço aniversário, por exemplo, em janeiro, no primeiro semestre do ano que vem, não é em janeiro que eu vou sacar essa parte do meu saldo. Eu tenho um prazo para isso que está tabelado nessa medida provisória, prazo que vai se regularizar no meio do ano. Então, em tese, a partir de julho, é no mês de aniversário que eu possibilito esse saque. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui, que é direcionada também, uma pergunta até, inclusive, da maioria aqui das nossos questionamentos internos, inclusive a gente ouve muito por falar sobre isso e serve para os dois, tanto para o Dr. Gabriel quanto para o Dr. Márcio. Quando optar pelo saque do FGTS, né? Caso o trabalhador seja demitido daqui 1, 2 anos, a empresa paga a totalidade, nesse caso, afinal, a empresa ela deposita todos os meses a totalidade do FGTS, nesse caso, que é aquele valor devido mensalmente do trabalhador. Sim. Esse trabalhador, se ele optou por sacar anualmente este valor, afinal, quantos por cento esse trabalhador vai receber ao final da demissão dele? Ele recebe a totalidade ou não? Ele vai ser abatido aqueles valores que foram sacados? Então, mais uma vez, então, o Dr. Gabriel pode complementar. É uma questão muito importante, né? Porque a opção pelo saque aniversário, ela vai limitar o trabalhador a receber o saldo do FGTS na rescisão. Isso é importante ficar claro. Se eu sou optante por esse saque aniversário e, eventualmente, eu tenho, né, uma demissão sem justa causa, onde eu, em tese, poderia sacar o meu FGTS, eu estando na opção do saque aniversário, não poderei sacar o meu FGTS. Rescisão é a outra modalidade, né? Então, isso muda muito. O que eu vou poder sacar na rescisão se eu tiver a opção do saque aniversário? A multa dos 40%, essa está mantida e essa o trabalhador pode sacar na sua rescisão, mesmo sendo optante pelo saque aniversário. Doutor Gabriel, e aí a gente está em casa, o pessoal está em casa acompanhando. Do ponto de vista financeiro econômico, vale a pena fazer essa retirada? Haja vista os juros e correções? Sim, aí é uma análise muito individual, tá? A gente sabe que o FGTS ele remunera o trabalhador 3% ao ano mais a TR, que hoje está em 0, né?
qualquer investimento do mercado hoje é possível ter mais do que isso, até mesmo a poupança, ok? Então, ele fazer um saque, por exemplo, uma aplicação financeira recorrente, que não seja o FGTS ou alguma outra, certamente vai valer a pena, financeiramente falando. Mas ele vai ter esse problema quando ele for, se ele for, desligado. A longo prazo. A longo prazo. Ele vai contar com esse recurso no momento de uma demissão, de um momento que ele está ali precisando desse recurso? Não, não vai. Mas ele tem que fazer a conta que é a seguinte, eu vou sacar hoje, eu vou aplicar esse recurso para quando acontecer e se acontecer eu ter esse recurso, é uma boa pedida. Agora, se ele sacar simplesmente para o consumo, que é inclusive a estratégia que o governo procura, o governo com a liberação do FGTS, o que ele vem buscar é exatamente aumento do consumo para atingir o aumento do PIB em torno de 0,2%, 0,3%, o trabalhador tem que fazer esse planejamento. Ele tem que saber da sua vida individual se justifica ele sacar para consumir. Para pagar dívida, para consumir ou para poupar. Se ele poupar, quando ele for desligado e se ele for desligado, é uma boa. Ele vai ter um recurso maior porque a rentabilidade é maior. Se ele usou para pagar dívida, também é legal, porque às vezes ele está enforcado. Pois ele está precisando. E esse é o objetivo inicial do governo, né? É atingir essas classes que estão mais endividadas para fazer a roda da economia girar novamente. Exatamente. Né? Agora, consumir por consumir sem nenhum propósito pode ser perigoso. Então, esse consumidor, esse trabalhador tem que analisar esses pormenores. E o importante ressaltar também que há uma tabela progressiva para isso, né? De maneira que quanto maior o saldo, menor o percentual. Então, se eu tenho um saldo, por exemplo, acima de R$20 mil, salvo engano, esse percentual fica em 5%, mais uma parcelinha lá que a tabela também prevê. Se eu tenho um saldo muito pequeno, por exemplo, até R$500, eu posso sacar a totalidade. Se eu tenho um saldo de R$500 a R$1.000, que é um saldo ainda pequeno, esse percentual vai a 50%, né? Então, é uma tabela progressiva inversamente proporcional, percentual caindo quando o saldo sobe. Tá ótimo. E é importante a gente entender também que hoje 80% das contas do FGTS, seja ela nativa ou inativa, são menores de R$500. Sim. Então, qual que é a estratégia do governo quando ele observa essa estatística? É exatamente fazer com que as pessoas paguem dívidas, que hoje o endividamento da família e a inadimplência vem aumentando. Isso é importante para um consumo futuro. Se eu hoje estou saudável em termos de dívida, controlado, no médio e no longo prazo eu vou estar predisposto a consumir, o que é importante para a economia, o que é importante para o PIB, o que é importante para o cidadão. Até aproveitando esse gancho, eu vou retomar as perguntas aqui, mas eu acho que é importante a gente salientar. Eu estive vendo uma pesquisa, eu esqueci o órgão agora, se eu me lembrar, eu me recordo, eu falo ao vivo. Mas eu vi que uma pesquisa, inclusive, doutor Gabriel, doutor Márcio, existe aí uma parcela da população que deve, o nível de endividamento financeiro está em torno de R$3 mil, ou seja, esses R$500, como é que poderia aliviar ou dar fôlego para essa parte da economia voltar a girar? Se a gente pensar esse valor, e realmente é isso, a maioria do endividamento das famílias hoje está no consignado, para os idosos, por exemplo, e no crédito direto ao consumidor. Né? E, principalmente, quando a gente fala em modalidade de pagamento, cartão de crédito, cheque especial, que são as mais caras. A gente está falando de juros de 11% ao mês, que chega a 300% ao ano. Qualquer valor que eu consiga abater desse recurso de R$3 mil, quando eu falo em juros compostos exponenciais, faz uma diferença gritante, né? Que seja R$500. Ou seja, eu consegui abater parte da minha dívida de longo prazo, que às vezes, quando eu falo em consignado e cartão de crédito, ela é de longo prazo, eu consigo amenizar exatamente esse endividamento e principalmente o que é a inadimplência, que as pessoas confundem muito endividamento com inadimplência. Inadimplente é aquela pessoa que tem uma conta atrasada por mais de 3 meses, isso para o Banco Central. Entendi. E endividamento é simplesmente quando eu devo a alguém. Então, se eu conseguir sair da linha da inadimplência, eu consigo confortar e já ajuda. Aqui a pergunta do Carlos Antônio Pereira, de Uberlândia, ele pergunta o seguinte: quem usa parte do saldo para abater nas prestações da casa própria, doutor, poderá aderir ao saque do saldo que sobrar neste ano e também em 2020? Então, as regras relativas ao saque do FGTS, as que já estavam, né, sobretudo nas questões em que a lei do FGTS já autorizava o saque, por exemplo, financiamento de casa própria, a própria rescisão, né, o fechamento da empresa, questões de doença grave, né, que é o que a lei já previa, isso não muda. O que a lei faz é acrescentar a possibilidade, né, do trabalhador aderir a esse saque aniversário. Lembrando também, Fernando, que ainda há uma outra possibilidade com viés aí de fomentar a economia, né? Que é a possibilidade do saque dos R$500. Sim. Né? Essa é outra opção que vai ser liberada a todos nós, né? Não independentemente dele abater, por exemplo, inclusive abater nas prestações ou não. Se ele tivesse R$500, ele pode sacar. Justo. E ainda a nova possibilidade de o trabalhador poder sacar
todo saldo se ele tiver até R$80, né? Isso num prazo de um ano em que não tenha havido depósitos e nem movimentação dessa conta. Quer dizer, é mais uma medida também de maneira ínfima, né? Ínfima, para potencializar a economia. Tá, nós temos aqui uma outra pergunta do Valdir Santana de Ituiutaba. Ele pergunta o seguinte: o saque pode ser feito em crédito automático para os trabalhadores com conta poupança na Caixa. Ele gostaria de saber se esta questão influencia em um desligamento da empresa sem justa causa ou em não poder sacar o FGTS. Não, de maneira alguma. Não tem uma coisa, não tem ligação com a outra. O que a medida prevê é uma facilitação para quem tem conta na Caixa Poupança. Isso vai ser feito automaticamente, esse depósito dos R$500, esse saque dos R$500. Se eu não quiser, eu preciso comunicar à Caixa que eu não quero que haja essa transferência dos R$500 para minha conta poupança. E se eu não tenho essa conta poupança, mas tenho conta em outro banco, mesmo não tendo conta, eu posso procurar a Caixa Econômica para solicitar esse saque dos R$500. A Roberta de Uberlândia, ela diz o seguinte, aí cai muito naquela questão do que o Dr. Gabriel estava falando, né? A Roberta diz assim, ela usou o FGTS da conta ativa do emprego atual para amortizar a prestação da casa, parecida um pouquinho aqui com a do Roberto, mas ficou um saldo de R$600. Ela pode sacar então os R$500 em setembro? Poderia fazer essa solicitação, né, de saque desse saldo. Se ela tem um saldo até os R$500, ela pode fazer isso. E nesse caso, vale a pena, doutor? Para pagamento do financiamento do imóvel, sem dúvida nenhuma, né? Eu costumo brincar que o FGTS nasceu para isso, né? Por quê? E a conta é simples, os juros do financiamento efetivo, eles são maiores do que os juros entregues por rentabilidade do FGTS. Ou seja, quando eu faço essa conta, justifica utilizar o FGTS para amortização da minha dívida. Hoje no Brasil a gente sabe que os juros estão baixos, ok, isso é positivo, mas ele ainda assim, ele é acima do FGTS. Então utilizar o saque ou o seu fundo para poder abater o financiamento do imóvel é a melhor estratégia. A Juliana de Uberlândia mandou a seguinte pergunta: recebi auxílio-doença até abril de 2018. Tenho o direito de receber o saque do FGTS? A rigor, sim, né? Essas novas regras, elas modificam a lei do FGTS para aumentar a possibilidade de saque, né? Não há uma vinculação expressa aí com a questão do benefício previdenciário. Uma outra pergunta também muito interessante no sentido de esclarecimento, né, do que é fato do que é fake. O João Mário, do bairro Taiamã, ele pergunta o seguinte: ouvi dizer que ao sacar, nós os trabalhadores, assinamos um contrato que não temos direito do restante ao ser demitido. Isso é verídico? Não, de maneira alguma, né? Isso é direito do trabalhador, né? A questão do saque é só uma questão momentânea, né? Agora ele pode sacar mediante essas novas regras, limitadas aos termos da lei, e futuramente o dinheiro, né, ele também poderá ser sacado em nova oportunidade, porque esse dinheiro é do trabalhador, né, não é da empresa, não é do governo, esse dinheiro é do trabalhador. Tá. O Paulo de Ituiutaba, ele pergunta o seguinte: se eu não quiser sacar o FGTS agora, aí acho que envolve até a questão econômica, né? Okay. Ele fica disponível para sacar quando eu quiser, quando ele quiser? Se ele não quiser sacar nesse momento, o FGTS, se ele não quiser. As regras relativas ao saque já existiam, permanecem. O que foi acrescido, né, essa possibilidade do saque aniversário e essa questão dos R$500 ou dos R$80 anualmente, né? Isso não modifica. Importa dizer que se ele eventualmente saiu de uma empresa por uma demissão voluntária, a rigor ele não pode sacar se ele não for optante do aniversário, quer dizer, as regras são as mesmas. Esse prazo é de 3 anos. Então, se ele ficar durante 3 anos, por exemplo, sem trabalhar, sem recolhimento do FGTS, após esse período que é longo, ele pode realizar o saque. E aí, aproveitando até a questão aqui a gente já até comentou isso aqui, mas o José Maria de Paços de Minas, talvez ele, se optar por saque anual e for demitido, o trabalhador perde o restante da conta? Não há aqui previsão de perda, né? Tem que ficar muito claro isso. Volto a dizer, né? Há uma opção que ele pode ou não fazer, inclusive essa opção pode ser revertida. Se eu opto pela modalidade saque aniversário, né? E depois me arrependo e quero retornar à opção anterior, que é a de saque e rescisão, a lei me prevê essa possibilidade. Fernando, acho que é importante o trabalhador entender o seguinte: as regras do FGTS não mudaram. Elas continuam? Continuam as mesmas. O que o governo está fazendo é um estímulo à economia. Ou seja, a liberação do FGTS é exatamente para estimular o consumo, pagamento de dívida. Para quê? Porque a gente sabe que o Brasil está em crise. E o governo quer buscar exatamente a saída e a solução para isso, juntamente com as reformas estruturantes que ele vem fazendo. Mas as regras em si de saque do FGTS, se é para compra da casa própria, demissão por justa causa, por exemplo, isso não muda, continua da mesma maneira. O que vem acontecendo agora é simplesmente um estímulo, né, para que a gente busque um consumo maior para impactar exatamente o PIB do país.
Karina Franklin, de Uberlândia, ela pergunta o seguinte: sai de uma empresa em dezembro de 2016. Já pode sacar o FGTS que ficou retido? Aí, nesse caso, entra como conta inativa. Né, ela não especifica como ela saiu, né? Porque se ela foi demitida sem justa causa, já poderia ter sacado. Se foi um pedido de demissão, aí eu tenho esse prazo regular de 3 meses, então mais alguns meses ela vai poder realizar esse saque para a utilização dela. Aqui, no caso aqui, a Sandra, se sacar o FGTS agora, quando for mandado embora, recebe o restante ou tem um tempo de carência para receber isso? Depende da modalidade, né? Foi o que nós falamos. Se o trabalhador opta pelo saque aniversário... né? O que eu quis... Acho que a pergunta dela é o seguinte: se a partir do momento que ela for mandada embora, independentemente do que ela optasse, se ela não optou, por exemplo, em mexer, ela tem um tempo para sacar isso? De tempo de carência que ela vai precisar esperar para sacar isso? Não, a rigor, essa verba que está depositada, ela foi mandada embora por justa causa, fica à disposição do trabalhador. Entendi. Doutor, tenho aqui uma última pergunta aqui. Deixa eu... Estou pegando aqui a atualização do tablet, porque as perguntas estão sendo enviadas, tá, gente? Então, eu estou atualizando aqui para tentar responder todo mundo. Aqui, ó, o Luiz Carlos, do bairro Oswaldo Rezende, ele pergunta: quem é aposentado por invalidez tem direito a sacar o FGTS? Bom, se ele se aposentou, né, em tese, ele já teria motivo para ter sacado o FGTS, porque o contrato de trabalho dele teve a suspensão, né? As regras também com relação a isso não irão mudar, né? Então, em tese, ele poderia também fazer essa opção ou sacar o FGTS, caso o contrato tenha sido rescindido, né? Bom, então, em suma, né, para o doutor Gabriel, acho que até para quem está acompanhando, o que fica que tem que deixar muito claro é a questão da rentabilidade, né? As pessoas têm que realmente, se tiver necessidade de sacar, se não, manter o dinheiro aplicado. Isso, eu falo o seguinte: se as pessoas que estão controladas financeiramente, ou seja, que conseguem planejar o seu recurso, saque e aplique, é a melhor coisa. Quem está endividado, utilize para pagar a dívida, porque eu sei que a maioria está endividada no cartão de crédito, cheque especial. No consumo, a gente tem que ter um controle. Eu preciso, não preciso, é uma relação muito pessoal. Legal. Eu agradeço então ao doutor Gabriel, ao doutor Márcio, e lembrando, né, que novas regras serão divulgadas a partir do dia 5 de agosto. O governo federal vai divulgar novas regras do FGTS e esses saques serão liberados a partir de setembro, ok? A partir de setembro. Agradeço ao doutor Márcio, também ao doutor Gabriel. Muito obrigado pela participação aí. O tempo, infelizmente, as perguntas vão chegando, mas nosso tempo é muito curto. Mas acho que deu para responder bastante coisa. Sim, foi muito bom. É importante, só lembrando, diferenciar, né? Existe o saque dos R$500, existe esse saque anual de R$80, as modalidades. É importante frisar a opção pelo saque aniversário ou o saque rescisão permanência, como está hoje. Tá, ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu agradeço, é um prazer.